Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos desfazer a confusão de uma pessoa, que pode ser a confusão de muitos também. Um rapaz na internet buscando apresentar uma espécie de contestação ao meu vídeo contra a guerra cultural, né, vídeo do início desse canal, disse que eu apresentava dois sinônimos, né, que o que eu chamava de guerra cultural e guerra intelectual, que eu só menciono no final do vídeo, seriam a mesma coisa, seriam sinônimos. Nada mais errado. Realmente são conceitos completamente diferentes e que ilustram visões de mundo profundamente díspares. Em primeiro lugar, vejam bem, a cultura ela se refere àqueles elementos que estão no meio em que o indivíduo nasce e no qual ele se desenvolve. Então, trata-se propriamente daquilo que se chama imaginário, né? Os símbolos, os valores, a própria religião, por mais que no caso do catolicismo nós possamos e devamos dizer que tenham seu valor universal, mas também pertence ao âmbito da cultura, a própria língua, né? A estrutura da família, próprios desenvolvimentos sociais fazem parte, né, do universo cultural no qual o indivíduo se desenvolve. Então, quando o indivíduo se desenvolve, ele já está imerso na cultura. Alguns indivíduos transcendem as suas limitações culturais, outros não, né? Outros são simplesmente produto do seu meio. Aqueles que têm acesso a certos conhecimentos de ordem universal ou que têm contato com outras culturas vão poder realizar certas possibilidades máximas, né, do indivíduo humano. O indivíduo, quando se destaca do seu meio cultural, ele vai se tornar, no fundo, um representante mais qualificado da sua espécie. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, indivíduo e espécie não são termos que se opõem, né, mas que, na verdade, se complementam, né? O indivíduo é representante da espécie. A coletividade se opõe ao indivíduo, né? Então, a coletividade, a cultura, ela vai produzir certo aspecto, ela vai desenvolver, né, trazer à luz certo aspecto do ser humano, certas possibilidades de desenvolvimento dos símbolos, etc. Né, aquilo que nós já falamos. Já a produção intelectual, ela é essencialmente individual, né? Por mais que possa existir um esforço coletivo, o intelecto, bom, ele existe no indivíduo, né? E é ele que tem acesso à universalidade, né? Então, elevando-se acima da cultura. Quando eu falo de guerra intelectual, estou falando desse tipo de pessoa, das grandes produções do espírito, daquilo que pode quebrar a hegemonia intelectual de um certo grupo, né? Agora, e introduzir um outro tipo de discurso para as classes letradas, né? E como eu dizia no meu vídeo a respeito do que se chama de guerra cultural, a sua concepção vem essencialmente de Antônio Gramsci, né? Então é uma espécie de gramscismo às avessas. Então é a tentativa de parte da direita brasileira de manipular o discurso por meio dos elementos mais baixos, né? Do marketing, dos produtos vendidos às massas, né? De produzir uma espécie de indústria cultural conservadora, né? Ou seja, é de mudar esse aspecto limitante mais baixo, é mudar os símbolos que formam a imaginação, o imaginário da população brasileira, das diversas classes. Não se trata de intervir realmente nos planos mais altos da cultura, que nós podemos dizer também, né? Ou seja, no plano propriamente intelectual. Essa é a diferença essencial. Pois bem, mas vejam só que interessante. Por mais que o conceito de guerra cultural utilizado por esses grupos conservadores, alguns grupos católicos, tradicionalistas ou que se dizem tradicionalistas,
seja essencialmente o de uma espécie de gramscismo às avessas, muitos deles alegam, né, e esse rapaz que quis fazer essa contestação a mim tem esse modelo, muitos deles utilizam o modelo do Olavo de Carvalho e das suas considerações a respeito de etapas diferentes que uma guerra cultural deveria seguir. E nesse caso, nós devemos recorrer às fontes do próprio Olavo de Carvalho, né? Quando ele fala de guerra cultural, na verdade, a sua ideia se mistura com a concepção de René Guénon, né? Pai da escola perennialista. Guénon, no seu livro Oriente e Ocidente, estabelece a formação de uma elite intelectual, né? Para salvar o que ele compreendia como tradição no Ocidente. É uma filosofia realmente muito complicada, não cabe a nós explicá-la aqui, mas posso fazer um resumo para vocês, dizendo que ele acredita, Guénon, que existe uma tradição primordial, né? Então, uma religião, espécie de religião de Adão, né? O conhecimento intelectual de Deus, né? O conhecimento que ele chama de metafísica pura, que seria transmitida ao longo das gerações, né? Então, de acordo com a índole de cada povo, de acordo com as diferenças étnicas, inclusive, essas verdades metafísicas se expressariam em símbolos diferentes, né? E então você teria as diversas culturas se desenvolvendo, referindo-se, na verdade, às mesmas realidades transcendentes, né? Algumas assumem a forma propriamente religiosa, outras não, mas ele acredita naquilo que mais tarde o seu discípulo Chuon vai chamar de unidade transcendente das religiões, né? E é nesse espírito que ele acredita que, no Ocidente, o que ele chama de tradição, né, está em crise, né, e de fato, né, se nós usarmos esse conceito, está em evidentíssima crise. A tradição foi completamente abandonada no Ocidente, e mesmo se nós usarmos o conceito católico de tradição, e mais ainda, é óbvio que foi abandonado, e é uma civilização essencialmente cientificista, que só reconhece, né, o conhecimento da matéria, né, o conhecimento das realidades materiais, que não conhece mais o pensamento metafísico, que abandonou a metafísica, e seria preciso, para salvar o Ocidente da barbárie completa, né, e de um cataclismo que pudesse destruir completamente a civilização ocidental, seria preciso reestruturar essa tradição, que para ele, né, acertadamente, é a tradição católica, a partir de uma elite intelectual, que teria acesso aos primeiros princípios, né, um acesso ao que ele chama de metafísica pura, por meio do contato com os grandes místicos e... Bom, ele não chama de filósofos, né, mas dos grandes metafísicos orientais, né? Isso é o que ele estabelece. Então, portanto, né, essa ideia de formar uma elite intelectual para restaurar a tradição no Ocidente, que no caso do Olavo de Carvalho se mistura muito, né, com a concepção que ele tem de guerra cultural, é a origem, né, desse próprio conceito que tem sido utilizado pelas pessoas que agora vêm me criticar. Quer dizer, olha só, a ideia de vocês sequer tem origem católica, tem origem perennialista, e vocês não sabem disso, né? Porque não estudaram, deveriam saber. Então, assim, vocês me desculpem, mas falar em guerra cultural nesse sentido, no sentido católico, já é muito estranho, né? E segundo, o aspecto verdadeiro, né, o aspecto benéfico que eu tiro disso, que é o da guerra intelectual, não compreendido aqui no sentido de metafísica pura, né, nem guénoniano, mas no sentido das grandes concepções do espírito, aí isso vocês não querem, né? Vocês querem marketing. É muito interessante, né, essa abordagem, porque eu me lembro que o próprio Olavo de Carvalho costumava citar muito Hugo von Hofmannsthal, né, o literato austríaco, que dizia que nada está na política de um país
que não esteja antes na sua literatura, né? Ele não disse que não esteja no seu marketing, né? Que não esteja nos produtos vendidos para a massa, que não esteja nas crenças populares. Não, que não esteja na sua literatura. E quando ele fala literatura, certamente, né, como um grande literato que era, estava se referindo à alta literatura, né? Às altas produções do espírito humano. Então, a política, de fato, ela só consegue realizar possibilidades que já entraram para o plano da cultura, mas entraram por cima, não por baixo, né? Não por meio de propaganda. Né? Então, é verdade, como eu disse no meu vídeo sobre a guerra cultural, é preciso articular, né, uma guerra eminentemente política e jamais abolir as pretensões, né, ao Estado e a cristianização das instituições, né? O reinado social de Cristo, que só se faz mediante a cristianização do Estado também, né? Que precisa, né, ser ordenado ao espiritual, né, e ao serviço da igreja. Isso, claro, não temos aqui nenhuma ilusão, né, de constituir um Estado católico, mas essa cristianização ela vai aos poucos, né? Ela vai por meio da progressiva constituição de nós podemos dizer, uma bancada católica, né, no poder legislativo, da atuação, né, de bons católicos, né, no poder judiciário. Então, de fato, se nós temos esse objetivo de realizar, né, a realeza de Cristo, né, a doutrina social da igreja, aquilo que ela sempre prezou, não podemos ter esse tipo de visão rasteira, chã, né, do que seja a atuação cultural, né, dos católicos. Né? Tem que ser feito, tem que ser pensado de modo a que uma luta política se articule com um esforço intelectual, mas um esforço sério, né? Um esforço sério. Gente, esses vídeos aqui que eu disponibilizo para vocês, eles são fruto de reflexões muito maduras que eu faço a respeito de vários temas. E eles sequer são as reflexões assim mais importantes que eu tenho feito. Esses assuntos, olha, o intelecto humano foi feito para coisas mais interessantes, né, do que ficar discutindo guerra cultural, francamente. Né? Deus fez a nossa inteligência para alcançar os primeiros princípios. Né? Deus fez a nossa inteligência para alcançar a metafísica, para alcançar o conhecimento dele próprio, né? Que não é perfeito aqui nessa vida, mas o conhecimento imperfeito de Deus. Né? Nós fomos feitos para isso, fomos feitos para Ele, né? Para conhecer coisas muito mais interessantes e muito mais importantes, né, do que essas considerações comezinhas a respeito de liberalismo ou do julgamento de doutrinas humanas e coisas miseráveis. Né? Não precisamos disso. Né? Mas, infelizmente, às vezes nós fomos forçados a tratar desses temas para desfazer confusões, né, que são cada vez maiores, e também para representar um pouco uma voz destoante no meio dessa destruição completa de qualquer pretensão culturalmente relevante, intelectualmente relevante, no catolicismo brasileiro. Num vídeo recente, o filho do Olavo de Carvalho, o professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, né, fazia um comentário acerca do que tem acontecido, né, entre os alunos, ou ex-alunos, né, do seu pai, dizendo que alguns deles tinham muito talento, né, e que por meio dos cursos, né, do Olavo, tiveram as suas inteligências como que despertadas, né, para certas possibilidades superiores, o que é verdade, sem dúvida. E talentos estavam se desenvolvendo, mas, infelizmente, dizia ele, parece que o desejo brasileiro, né, a prática que é tão comum no nosso país, a cultura da dissimulação, do fingimento,
o desejo de ganhar dinheiro fácil com as coisas que se conhecem apenas superficialmente, isso venceu, isso ganhou. Né? Pessoas que estavam avançando, né, a largos passos rumo a uma vida intelectual brilhante, se venderam, né, por nada praticamente, por um prato de lentilhas. Nós vimos, e eu acompanhei esse processo, né, nos últimos 5 anos. Eu acabei me distanciando, né, do Olavo de Carvalho, desse meio Olavete, acabei me dedicando a outro tipo de estudo, acabei me aproximando mais do tomismo, mas acompanhei esse processo, né, de destruição completa, né, do olavismo em grupos assim de oportunistas mesmo, de pessoas que começaram a vender cursinho de absolutamente tudo que não tem valor, né? E alguns enriqueceram com isso, né? Pessoas que jogaram seu talento, jogaram sua vocação no lixo, né? É isso que representa essa guerra cultural, né, da qual muitos falam. Estão jogando as suas vocações intelectuais no lixo, né? E não sabem a tragédia que vai se produzir no futuro por causa disso. Eu recomendo que essas pessoas leiam um conto muito interessante do Gogol, Nikolai Gogol, um escritor russo do século XIX, chamado O Retrato, que retrata a história de um jovem pintor com ambições, né, de sucesso e glória, né, e que é muito talentoso e que recebe um dia um retrato misterioso de um homem, creio que persa, né? E atrás desse retrato ele encontra um saco cheio de moedas de ouro. E ele usa esse dinheiro, que ele não sabe que é amaldiçoado, para poder crescer na vida, né? Então ele se torna um pintor consagrado, mesmo sem ter desenvolvido o seu talento como deveria. Ele se torna um crítico de arte, ele começa a pintar de acordo com o gosto do público, então ele faz coisas simples, coisas que estão na moda, né? E corrompe completamente o seu talento. Quando chega já na meia-idade, né? O homem já está envelhecendo, é um crítico famoso de arte, ele encontra numa exposição um quadro de um amigo seu, pintor, da mesma época, que não se vendeu e que, na pobreza, né, enfrentando todas as dificuldades, desenvolveu o seu talento ao máximo. E ele tem uma crise de nervos e enlouquece. Né? Enlouquece contemplando a genialidade da obra que ele poderia ter produzido se tivesse levado adiante os seus estudos, se tivesse tido coragem, né, de não se vender por tão pouco e antes, né, se manifestado antes da hora, né? Isso infelizmente está acontecendo com todo mundo, todo mundo. É realmente a cultura do fingimento. As pessoas querem vender o que não tem. Né? Eu não estou vendendo o que eu não tenho. Vocês podem ter certeza que os meus cursos, né? Aliás, na medida do possível, eu não cobro nada pelos meus cursos. Meu curso de Revolução Francesa eu dei de graça. Né? E haverá outros cursos gratuitos, sem dúvida nenhuma. Né? Alguns deles, infelizmente, para cobrir os custos de produção, que são muito altos, eu vou precisar cobrar algum valor. Mas esses cursos são produto de anos de estudo. Né? Eles são coisa séria. E vocês vão ver que eles se referem a assuntos bem específicos. Não são generalidades, né, a respeito de leitura, letramento, memória, não sei o quê. Não, estou falando sobre assuntos que são realmente sérios. E assuntos que me preocupam de fato. Né? Então, assim, não se vendam. Né? Eu vejo essas pessoas se vendendo, esses jovens talentosos, né? Pessoas, às vezes mais novas que eu, que são muito inteligentes, né? Mas que desejam fazer sucesso e acabam se estragando completamente. Né? Nós vivemos sob o império do marketing. Né? Império do marketing. E o marketing cada vez mais rasteiro, cada vez mais imoral. Né? Não é nem imoral, é amoral. Ele não tem considerações morais. Né? Não é que ele trai uma consideração moral que ele tem. Ele não tem consideração moral nenhuma. Né? Se eu fosse ainda Olavete, se fosse astrólogo, eu diria que isso aí é um fruto da era de Aquário. Né? Mas eu acho que tem uma explicação muito mais simples. Nós estamos na era do anticristo. Nós estamos no momento em que o fim dos tempos se aproxima. Acho que todos têm essa impressão atualmente.
né? A impressão de uma grande catástrofe iminente, né? A impressão de um cataclismo, ou no mínimo, né, da formação de uma tirania universal, né? E também talvez o desenvolvimento de uma vida cada vez mais sem sentido, né? É um mundo que não se sustenta mais, né? Todos têm essa impressão, mesmo quem tenta negar isso. E eu me pergunto, né, se essas marcas de falsidade que são tão profundas na nossa cultura, né, se elas vão sobreviver, né, ainda por mais tempo, ou se finalmente, por meio de uma guerra intelectual, né, indivíduos que conseguem ultrapassar, né, as fronteiras tão estreitas, né, tão comezinhas, tão bobocas da cultura brasileira, vão conseguir restaurar, né, nem restaurar, criar alguma coisa de valor, né, e de permanente no nosso país.